Olá, turma, aqui quem fala é a professora Joyce. Hoje nós vamos conversar acerca dos chamados fármacos hipoglicemiantes. Os chamados fármacos hipoglicemiantes, pelo próprio nome, o nome já diz, são fármacos que vão reduzir a glicose sanguínea e eles se prestam para o tratamento da doença em que a glicemia está aumentada, característica essa do diabetes, em seus vários tipos. A Federação Internacional para Estudo do Diabetes avaliou que em 2019 cerca de 463 milhões de pessoas eram diabéticas e prevê um aumento mundial para 700 milhões em 2045. Vejam que vários continentes, essa essa previsão de aumento de casos é bastante preocupante, como por exemplo na África, de maneira geral, em alguns outros países, A América do Sul, esta previsão. Então, em 2019, éramos 32 milhões de pessoas diabéticas na América do Sul e Central, e a previsão dessa Federação Internacional para o Estudo do Diabetes é que em 2045 esse número aumente 55% e seja então 49 milhões de pessoas. O diabetes se manifesta, os tipos principais de diabetes podem ser o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 normalmente é detectado em crianças e jovens, e uma característica que marca esse tipo de diabetes é que esses pacientes têm deficiência quase que total da produção de insulina, e a patofisiologia do diabetes tipo 1 está envolvido com inúmeras causas epigenéticas, genéticas, de ataque às células beta-pancreáticas, as células que produzem a insulina, que secretam a insulina, hormônio necessário, como a gente vai ver, para a captação da glicose do meio extracelular para o meio intracelular. E esses pacientes chamados diabéticos tipo 1 têm, então, quase que total ausência de produção de insulina. E também, então, portanto, esse tipo de diabetes é conhecido como insulino dependente. No caso de diabetes tipo 2, que a grande maioria dos casos, cerca de 90 a 95% dos casos realmente de diabetes tipo 2, é diagnosticado mais tardiamente, está associado muitas vezes a maus hábitos alimentares, sedentarismo e até o envelhecimento da população. Então, esse é o diabetes tipo 2. Esses pacientes possuem hiperglicemia, uma característica comum a todos os tipos de diabetes. No entanto, a produção de insulina, ela não é ausente, e sim ela é insuficiente, ou esta sinalização da insulina, desse hormônio, está prejudicada. O terceiro tipo é justamente o diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento da glicemia durante o período gestacional em mulheres. Essas mulheres se tornam mais, vamos dizer assim, mais suscetíveis a desenvolver o diabetes tipo 2, quando se tornarem mais velhas, e os bebês, os fetos, nascem normalmente acima do peso, os fetos nascem bem maiores, Isso é uma complicação do desenvolvimento de diabetes gestacional. Como talvez uma reflexão importante para que a gente possa pensar, se a gente pensar se nós já tivemos de alguma maneira eventos de hiperglicemia. Se a gente pensar bem, possivelmente tivemos após uma refeição rica em carboidratos ou numa ingesta de açúcar, nós temos eventos de hiperglicemia. No entanto, esses eventos não são
sinalizados em termos fisiológicos. Isso, o contrário, né, por exemplo, eventos de hipoglicemia, se a gente fizesse uma enquete dentro da turma, possivelmente alguém já teve algum evento de hipoglicemia e poderia nos relatar alguns dos sintomas que poderia estar associado a uma queda de pressão, desmaio, sudorese, suor frio. Então, isso revela para a gente que a falta de glicose, né? Então a glicose é o nosso combustível que através da quebra, né, de toda a glicólise e formação de ATP é imprescindível para a vida. No entanto, a hiperglicemia muitas vezes é silenciosa. Então, nós poderíamos pensar assim que uma pessoa com hiperglicemia estaria suscetível a uma superprodução de ATP. Isso nós conseguimos, de alguma maneira, fazer uma extrapolação quando observamos crianças que fazem, por exemplo, se alimentam muito de doce. Então, se chama isso aquele sugar high. Então, elas comem, por exemplo, muito doce e começam a ter muita energia. Vale lembrar que essa energia é gerada, né? Então, isso é importante para a nossa aula, porque essas crianças fizeram uma ingesta maior de glicose de maneira, né, vamos dizer, bruta. Essa glicose conseguiu chegar no meio intracelular e sim gerar ATP. O fato de, por exemplo, e isso se deu só esse transporte do meio extracelular para o meio intracelular devido à presença e secreção de insulina. Então deveríamos pensar assim, mas então se a gente não manifesta nenhum sintoma frente a uma hiperglicemia, por que tratar então desta hiperglicemia? Nós precisamos tratar da hiperglicemia porque órgãos livremente permeáveis à glicose, como nervos, né, como a própria células beta-pancreáticas, não precisam de insulina. O estado hiperglicêmico leva a complicações crônicas que alteram a morbidade e elevam a mortalidade do paciente diabético. Então, essas manifestações, complicações podem se manifestar no sistema nervoso central, então podem ser associados a esses pacientes uma maior prevalência de desenvolvimento de psicopatias como depressão e ansiedade, complicações nos olhos, retinopatia, complicações na cavidade oral, né, está muito associado a um aumento de doenças periodontais, doenças cardiovasculares, né, então tanto hipertensão, infarto do miocárdio, é bastante comum em pacientes diabéticos, a nefropatia, nós já falamos das complicações no estado do diabetes gestacional, e a neuropatia, que é uma disfunção nervosa causada pela hiperglicemia, é prevalente em cerca de alguns trabalhos citam que 90% dos pacientes desenvolve algum dano ao sistema nervoso periférico, que é a chamada neuropatia. Então, é bastante prevalente. Essa neuropatia periférica, que se manifesta muitas vezes de forma distal, né, acontece nos pés, leva ao paciente muitas vezes a perder sensibilidade e a levar uma síndrome chamada síndrome do pé diabético, que está muito associado a, por exemplo, a formação de úlceras essas que têm uma difícil cicatrização e que é a principal causa de amputação de membros que não traumáticos, né? Então, em eventos não traumáticos, a segunda maior causa, ou seja, a primeira causa não traumática de amputação é o diabetes mellitus, de maneira geral. Então, a gente precisa tratar isso, certo?
Então, nós vimos que o estado hiperglicêmico tem tudo a ver com o hormônio insulina. Então, ou os pacientes tipo 1 não têm insulina, ou os pacientes diabéticos tipo 2 possuem insulina, mas ela tem a sua, ou é produzida de maneira insuficiente, ou a sua sinalização é deficitária. Então, a insulina, esse hormônio, né, ela é secretada pelas células beta-pancreáticas, ela possui em sua estrutura duas cadeias, a cadeia A e a cadeia B. Ela, então, é um polipeptídeo. A cadeia A possui 21 aminoácidos, enquanto a cadeia B possui 30 aminoácidos, e essas duas cadeias são ligadas por 3 pontes de sulfeto. Então, elas são muitas vezes tocadas em estados pré-pró-insulinos e são secretadas pelas células beta-pancreáticas mediante inúmeras sinalizações. Então, aqui é uma representação de uma célula beta-pancreática. Eu vou trabalhar com mais detalhes, porque este mecanismo de secreção de insulina é importante para a caracterização de alguns fármacos que nós vamos ver hoje. Então, normalmente, essas células beta-pancreáticas possuem os transportadores de glicose do tipo GLUT2, que são livremente permeáveis à glicose. Então, como sinalizadores, né, como detectores de que há um aumento da glicose, a glicose, então vamos imaginar que essa pessoa fez uma ingesta, almoçou, ou fez uma ingesta de alimentos e absorveu bastante glicose. Essa glicose chegou nas células beta-pancreáticas, que então a glicose livremente permeia essas células beta-pancreáticas, aumenta o metabolismo pela via glicolítica e gera ATP. Então, esse ATP gerado, ele vai efetivamente ser capaz de reduzir o efluxo de potássio. Fecham a canais chamados canais de potássio ATP dependentes. Então, quando aumenta o metabolismo, gera ATP. Esse ATP fecha canais de potássio e essa diminuição da condutância de potássio, então veja que são canais sensíveis ao ATP. Ao cair a condutância ao potássio, diminuir a condutância, a membrana da célula beta-pancreática despolariza e agora o aumento da permanência de cargas positivas no meio intracelular é o sinalizador para a abertura de canais de cálcio voltagem dependentes. Canais de cálcio voltagem dependentes abrem seus poros, o cálcio entra, então aumenta o influxo de cálcio. Ao entrar o cálcio, ele se liga a proteínas, por exemplo, como a calmodulina, necessários então com essa forma complexa, cálcio mais cálcio calmodulina, essa proteína é responsável pela movimentação das vesículas contendo insulina até que haja efetivamente a exocitose das vesículas e, portanto, a secreção de insulina. Então, a glicose, ponto importante, que ela, nas células beta-pancreáticas, elas são livremente permeáveis, porque o transportador GLUT2 é um transportador de glicose. A glicose, por ser grandona, não consegue atravessar a membrana plasmática, ela precisa de transportadores, que são chamados glútes. O GLUT2 não precisa de insulina para que efetivamente possa transportar a glicose do meio extra para o meio intracelular. Então, a glicose nessas células passa do meio extracelular para o meio intracelular, sofre o metabolismo pela via glicolítica, aumenta a geração de ATP. Essa geração de ATP, existem então canais de potássio ATP sensíveis, fecham-se os canais de potássio, diminui a condutância, despolariza a membrana, aumentam
então, o influxo de cálcio, e o cálcio faz, então, com que as vesículas de insulina sejam, então, haja a exocitose da insulina. Então, esse mecanismo é importante porque nós vamos ver fármacos que vão alterar em produzir a liberação de insulina, ativando efetivamente essa via. Uma vez liberada essa insulina, aqui é uma representação então da insulina nas suas duas cadeias, em verde aqui, ó, a cadeia A, a cadeia B, as pontes de sulfeto em vermelho. Ela então se liga a receptores em outros tipos celulares, e esses receptores são receptores do tipo tirosina quinase, ou seja, aqueles receptores que conseguem ter a capacidade de autofosforilação em resíduos de tirosina, e a se autofosforilarem e terem esse fósforo aí disponível, esse fósforo vai ser então transportado ou passado por inúmeros substratos. E esses substratos, ao serem fosforilados, vão ser responsáveis, por exemplo, a inúmeras funções intracelulares que podem estar associados à síntese de proteína, a fatores neurotróficos de maneira geral, mas no caso do transporte, essa fosforilação de substratos vai ser responsável pela translocação de transportadores de glicose como o GLUT4 do meio intracelular para serem ancorados na membrana plasmática e agora permitirem a passagem da glicose do meio extracelular para o meio intracelular. E, portanto, essas células que não tinham a capacidade de fazer com que essa glicose, passasse do meio extra para o meio intracelular, agora com essa ancoragem desses transportadores, eles agora conseguem, e aí a quebra e a geração da via glicolítica e geração de energia para o funcionamento dessas células. Então, aqui é mais uma representação, a molécula de insulina com o seu receptor. Existem, então, várias, como eu disse, vias de sinalização da insulina, que podem estar relacionados não só no metabolismo de lipídios, efeitos no crescimento e na proteína, mas no seu principal efeito, vamos dizer assim, em termos de captar a glicose, justamente a produzir a translocação de GLUT4 do meio intracelular para que eles sejam agora ancorados na membrana e permitir a passagem agora da glicose do meio extra para o meio intracelular, certo? Então, em situações normais, em indivíduos normais, essas células beta-pancreáticas, ao perceberem um aumento da glicose, elas vão liberar, por exemplo, aqui o gráfico mostra a concentração de insulina, e aqui um gráfico, concentração por tempo. Esse tempo é contado a partir de uma infusão de glicose. Então, a partir do momento da infusão de glicose ou na presença de glicose no plasma. A partir do momento que se detectam, então, os níveis elevados de glicose no plasma, então a liberação, aqui a linha contínua são sujeitos normais, pessoas normais, a liberação de pico de insulina, certo? Então, que a gente fala essa insulina em bolo, Então, é uma grande liberação de insulina no plasma, e mesmo que depois dessa captação, se nós dosarmos a insulina em plasma, sempre há uma concentração basal de insulina no plasma. No caso dos diabéticos tipo 1, que é essa linha aqui, ó, insulino dependentes, mesmo após uma infusão de glicose, pelo fato deles serem incapazes por terem criado autoanticorpos contra as células beta-pancreáticas, eles não possuem a capacidade
de liberar insulina. Já os não insulino dependentes ou diabéticos tipo 2, eles possuem até níveis de insulina, percebam que há uma dosagem. No entanto, esses indivíduos são incapazes de liberar esse primeiro pico de insulina após a infusão. Então, esse indivíduo possui um aumento, né, de glicose sanguínea permanente após uma infusão. Então, esses níveis ficam mais elevados. Se faz um desafio oral ou intravenoso com glicose, vejam que eles demoram um pouco mais para captar essa glicose do plasma. Então, para os diabéticos tipo 1, então agora a gente começa a falar disso, então, para esses indivíduos que não produzem insulina, que são os diabéticos tipo 1, o único tratamento disponível e eficaz é justamente a reposição com insulina. Não se deve esquecer que em todo o tratamento com diabetes tipo 1, há uma tríade bastante importante. O paciente deve se preocupar com a dieta, com a ingesta de carboidratos, ele deve se concentrar na queima, né, de energia, de exercícios físicos, e ele deve ter noções, né, que a gente fala de educação em diabetes, que é justamente ele saber que, por exemplo, o que são efetivamente carboidratos. O exemplo disso é que em algumas ações que o grupo em que eu faço parte, nós fizemos com pacientes diabéticos, há um questionamento do tipo: eu não sei porque eu sou diabética, eu não sei porque que eu tenho um aumento da glicemia, sendo que eu nem como doce, eu não gosto de doce. E aí você faz o questionamento: sim, então me conte qual a sua alimentação normalmente durante o dia. Bom, então eu acordo, tomo 2 copos de leite, como 2 pãezinhos, e daí na hora do almoço é arroz, feijão, macarrão, farofa. Então veja que essa educação em diabetes precisa ter noção, ou como também nós ouvimos, que ao invés de doce, eu não como doce, eu como frutas, né? Então eu sento, chupo 3 laranjas, veja, todos são açúcares, são frutoses, são sacaroses, né? E os carboidratos de maneira geral. Então, essa tríade é bastante importante. Porém, como eu disse novamente, para os diabéticos tipo 1, não há outra opção senão o tratamento com reposição com insulina. Então, esse tratamento do diabético tipo 1 é a insulinoterapia e não pode, porque justamente os pacientes, eles não possuem a capacidade de produzir insulina. E todo o tratamento, ele tenta mimetizar a liberação endógena, como eu falei. Então, aqui, novamente, um indivíduo normal, o estímulo é efetivamente a presença de glicose no plasma, glicose, aminoácidos, né, estímulos como nós vamos ver hormônios do trato gastrointestinal, e então essa liberação em bolos de insulina. E essa fase 2 de liberação mais lenta, o estímulo continua sendo principalmente a glicose, neste caso, e esse, então, paciente tem sempre uma insulina basal. Então, toda a insulinoterapia, a reposição com insulina no paciente diabético tipo 1, é justamente a tentativa de mimetizar o endógeno, esta liberação aqui. E por isso, então, que existem vários tipos de insulina, como nós vamos ver, que foram modificações na estrutura geral da insulina,
que foram feitas no sentido de que torná-las a sua ação rápida ou ultra rápida, ação intermediária ou para ações mais longo prazo. E existem então vários tipos. As de ação ultra rápidas, os exemplos principais é a chamada glulisina, e aqui estão os nomes comerciais, a chamada Lispro, a Asparte. De ação rápida, elas são chamadas de ação ultra rápida, que muitas vezes o seu início é até anterior a 5 minutos. Possui um pico de ação de cerca de, inicialmente, de 1 hora, e a sua duração dura no máximo 5 horas. A chamada insulina regular é um exemplo de ação rápida, que possui início de ação entre 30 a 60 minutos. Essa insulina regular é justamente a estrutura exata da nossa insulina. O seu pico de ação é de 2 a 3 horas e duração de 3 a 6 horas. Existem, então, as insulinas como a NPH de ação intermediária, cujo pico, a início de ação é de 2 a 4 horas, o pico de ação é de 4 a 10 horas e a duração é de 10 a 16 horas. E as de longa duração, como a glargina e a detemir, que não possuem pico de ação, começam a sua ação de 1 a 2 horas e duram até, então, a sua ação até 24 horas. Nós vamos ver, então, alguns, porque esses nomes, glulisina, Lispro, Asparte, conforme, de novo, aqui a regular é exatamente a nossa insulina, a sua estrutura. A NPH já vamos ver, a glargina e detemir vamos ver algumas modificações que foram feitas na estrutura da insulina para que tornem essas insulinas com um tempo de absorção, uma redução do tempo de metabolismo, a ponto de que elas possam ter sua duração até de 24 horas. Vale lembrar aqui que todas as insulinas são administradas de maneira geral por via subcutânea ou intravenosa, ou seja, parenteral. Devido à sua característica peptídica, elas não podem ser administradas por via oral, porque elas são metabolizadas, já começam a ser metabolizadas pela sua característica peptídica na própria boca, então elas não seriam viáveis por uma administração por via oral. Existe uma formulação, como a gente vai ver, de forma inalável, é uma proposta de nova ação. Bom, então, algumas modificações são feitas, conforme eu falei, no sentido de tornar essas insulinas, ou para adiantar, fazer com que a sua ação seja rápida, ou retardar a sua ação. E uma das estratégias para isso é aumentar a quantidade de zinco na sua estrutura. Então, vejam que as de ação lenta ou ultralenta, como a glargina, elas possuem maior quantidade de zinco, e isso porque a presença de zinco, na verdade, a presença a insulina forma dímeros quando elas estão já em solução, quando na presença de zinco ela forma hexâmeros, e portanto mais difíceis de serem então quebradas, Então elas precisam então em solução ela está em dímero, na presença de zinco ela forma esse hexâmero, uma estrutura muito mais difícil de ser quebrada. Então, começando com as insulinas de ação rápida, como eu falei, a Asparte, Lispro e a glulisida. Então, aqui de novo, aqui é uma representação da cadeia A, com seus 21 aminoácidos. Aqui é a representação da cadeia B, com seus 30 aminoácidos. E a insulina regular é justamente a mesma estrutura. A insulina Lispro ela tem esse nome porque na cadeia B
o aminoácido na posição 28 e na posição 29. Na insulina regular é uma prolina e uma lisina. No caso da Lispro, há uma inversão na posição desses dois aminoácidos, ou seja, a lisina vem para a posição 28 e a prolina para a posição 29. No caso da glulisina, ao invés de ter uma lisina na posição 29, tem um ácido glutâmico. E a insulina asparte substitui a prolina na posição 28. Então, tem um aspartato aqui na posição 28. Veja que essa substituição ou uma inversão de aminoácidos altera o ponto isoelétrico da molécula e faz com que essa molécula seja absorvida de forma mais rapidamente. Todas as insulinas, conforme eu falei, elas são absorvidas, administradas de forma subcutânea normalmente, essas de ação ultra rápida, e são recomendadas em situações de emergência ou um pouquinho antes das refeições, para mimetizar aquele pico. Então, eu vou me alimentar, calculo, a gente já vai ver como calcula a quantidade, a dose, né, de insulina a ser administrada, e então elas são recomendadas um pouquinho antes das refeições. Lembrando que a sua ação é ultra rápida, então se deve fazer a administração e imediatamente fazer a reposição com glicose. Caso contrário, pode precipitar uma crise de hipoglicemia. Vale lembrar que todas elas são produzidas por DNA recombinante. As de ação rápida, como falei, né? Então a regular é justamente a mesma estrutura da insulina humana, né? Idêntica. Ela deve ser utilizada em diabetes ou 30 minutos, descompensada ou 30 minutos antes de uma refeição. Ela pode ser administrada tanto subcutaneamente quanto da forma endovenosa, ou seja, de forma parenteral, como eu tinha avisado. As de ação intermediária, como a NPH, então o N porque ela é ofertada de forma, a sua fórmula farmacêutica é um pH neutro, então N vem de neutro, o P vem de protamina. Protamina é uma proteína cuja a adição complexa, né, então essa forma esse pentâmero aqui, né, aqui, então ela é complexada pela protamina, né, então e depois da adição do zinco, ela então forma uma insulina cristalizada, né, então ela é de uma ação intermediária um pouquinho maior e portanto pode ser administrada somente 1 ou 2 vezes ao dia, dependendo quais são as insulinas que o paciente está fazendo uso, né? Porque para fazer essa quebra, então precisa descomplexar isso e fazer os monômeros para que sejam administrados, para que sejam, né, absorvidos a insulina. E então N, como eu falei, só para reforçar isso, N vem de neutro porque o pH é neutro, P é de protamina, dessa proteína que é adicionada para retardar a absorção, e H é do Egerdon, que é justamente o laboratório que propôs essa insulina. As de ação ultralenta ou de ação prolongada, que eu dei o exemplo que eu falei que era a detemir e a glargina, vejam que é aquele mesmo esquema, né? Então, nós temos a cadeia A e a cadeia B. Vejam que a glargina, que é aqui, as alterações são indicadas por roxinho. Então, veja que a glargina é a única insulina cujas alterações aconteceram, inclusive, na cadeia A. E são adicionados à cadeia B mais 2 argininas. Então, na cadeia B, no caso da insulina glargina, possui 32 aminoácidos, certo? No caso da detemir,
além da substituição a partir do aminoácido 29, a detemir possui um ácido graxo enorme associado a essa lisina na posição 29. Então, eu costumo fazer uma associação que fica parecendo uma antena parabólica, né, fica bastante grande, né, leva essa adição desse ácido graxo saturado na lisina 29, promove a ligação com a albumina. Então, esse tempo aí tempo de ação é até 24 horas. E a adição desses aminoácidos diminui o ponto isoelétrico, levando à precipitação da glargina. Então, ela tem essa precipitação, causa um retardo na absorção. Então, não forma um pico, né, de ação e, portanto, não são recomendados em situação de emergência. Normalmente, como nós vamos ver, essas insulinas de ação longa são administradas muitas vezes uma vez ao dia. Então, aqui uma indicação: o nome comercial da glargina, bastante conhecido, é a Alantus. Elas são disponibilizadas em canetas já pré-preparadas, em que o paciente troca aqui as agulhas, né? Então, ela é uma insulina cuja solução é clara, o pH um pouquinho ácido da solução, da própria insulina, encontra um pH neutro no tecido, e isso promove uma microprecipitação, um depósito, e esse depósito, então, precisa formar esse depósito, e depois os hexâmeros, e aí formam dímeros e assim monômeros, e aí sim esses monômeros de insulina são administrados e chegam, então, por isso que aí que chegam a membrana, né, tem que atravessar a membrana capilar e chegam à corrente sanguínea. Então, esse tempo para que ocorra após essa microprecipitação, o depósito, formação de hexâmeros, os dímeros e monômeros, e aí então que sejam absorvidas de fato, leva bastante tempo, e por isso que então a Lantus, ou essa glargina e a detemir, possuem um tempo de ação mais longo do que as outras insulinas, certo? Então aqui é para reforçar justamente isso. Então, as insulinas ultra rápidas, como a insulina Asparte ou Asparto, Lispro e a glulisina, lembrando, como nós vimos, que essas insulinas tiveram pequenas trocas ou na ordem dos aminoácidos ou na substituição de um aminoácido. Então, elas possuem o seu pico plasmático muito rápido. Então, portanto, são ultra rápidas. Possui o seu pico e a sua ação mais rápida. A regular, a NPH, né, regular como a nossa, então mimetiza aquele pico de liberação da insulina frente a uma infusão de glicose. A insulina NPH, então, tem uma ação intermediária que dura cerca de 12, que pode chegar até 18 horas de ação. A detemir não possui um pico nem a glargina. Então, uma vez que elas são absorvidas, elas não têm esse pico de ação. Então, são bastante prolongadas e pode durar 24 horas a sua ação. Como eu disse, todas as insulinas que eu comentei anteriormente, devem ser administradas de forma parenteral, mas foi aprovada em 2016 uma insulina inalável, que é justamente em que você coloca, o nome comercial é Afrezza. Ela pode substituir as administrações de insulina rápida ou ultra rápida. Ela tem o pico de ação muito rápido também, cerca de 10 minutos, e a duração de até 6 horas. Então, elas são ofertadas nessas comprimidinhos e colocam-se nessa aparato aqui,
e o paciente então aspira. Ao ser aspirado, então, parte do pressuposto que a membrana, né, pulmonar vai absorver, né, e é uma via bastante interessante, uma vez que a superfície membranar ali do pulmão é bastante grande, porém, ela é contraindicada em pacientes com problemas pulmonares, né? Ela possui um pico, né, um tempo, taxa bastante parecida com a Lispro, e está entre a Lispro de ultra rápida e a regular, né? Ela tem uma ação bastante rápida e está sendo testada. O único inconveniente, por enquanto, é a detenção de uma patente que faz com que somente esse laboratório possua essa tecnologia, e o custo do tratamento com esta insulina inalável é cerca de R$ 1.900 por mês, certo? Existem também outras que não estão, né, também bastante caras, com a tecnologia de que há uma implantação chamada as bombas de insulina, em que são implantados transcutaneamente sensores de glicose, e esses sensores de glicose transmitem a uma bomba de insulina esses sinais, e esta insulina, essa bomba então, que possui aqui um aparato de infusão, ela vai infundindo as quantidades necessárias de insulina. Isso tenta mimetizar como se fossem células beta-pancreáticas eletrônicas, né, esses sensores de glicose. Ela é útil para pacientes que necessitam essa insulinoterapia intensiva, evita essas injeções diárias, né? Então ela mantém aquela infusão basal constante, né? E evita que, por exemplo, injeções de insulina acima do necessário sejam administradas, né? Então há um monitoramento da glicemia em tempo real, né? Isso também são sensores de glicose e medem o tempo todo essa glicose intersticial. Essa tecnologia é bastante interessante, de novo, mas esbarra no caso de ser bastante caro o tratamento. Como talvez alguém que conviva com pacientes diabéticos tenham a ideia disso, normalmente os médicos prescrevem 1 unidade, 2 unidades de insulina. O que representam? Ou aquelas próprias canetas, como a gente falou, por exemplo, da Lantus, da Glargina, da Temir, que são ofertados na sua formulação farmacêutica em canetinhas, elas já são preparadas para a administração em 1 unidade, 2 unidades, etc. Então, exatamente o que é uma unidade internacional? É uma unidade de massa ou volume que varia de acordo com a substância que está sendo medida, e essa variância é baseada na atividade ou no efeito biológico de cada substância. Então, essa 1 unidade de insulina equivale justamente a 0,0347 miligramas de insulina humana. Como que se calcula? Então, em média, 1 unidade de insulina é necessária para absorção após uma absorção de uma ingesta, né, de cerca de 15 gramas de carboidrato, ou para a diminuição da glicemia em 50 miligramas por decilitro de sangue. Então, um exemplo aqui de um paciente que vai fazer uso de, por exemplo, uma insulina de ação rápida antes do café da manhã, ele planeja, por isso a educação em diabetes é importante. Um pão francês tem cerca de 28 gramas de carboidrato, um copo de leite 12 gramas de carboidrato, ele vai ingerir 40 gramas de carboidrato. Então, para isso, ele precisa cerca de 2 unidades de insulina. Nunca é a mais, né? Para evitar-se o risco de uma hipoglicemia. Porém, se o paciente mediu a glicemia em jejum e ele está com 150 miligramas por decilitro, e normalmente se busca manter os níveis até 100 miligramas por decilitro de glicose em jejum, ele necessitaria, para a reversão desses 150 para 100, de 1 unidade.
Então, antes do café da manhã, esse paciente faria o uso de 3 unidades de insulina de ação rápida. Uma unidade para correção da glicemia que já está alterada, em 50 mg por decilitro, e 2 unidades para a absorção do carboidrato que ele vai fazer a ingesta, certo? Então, esses esquemas de reposição, como eu falei, a insulinoterapia vai tentar mimetizar o que nós liberamos, e isso vai depender do paciente, da ingesta, né, da ingesta do paciente. Então, por exemplo, o paciente vai fazer um de jejum, né, o café da manhã, o almoço e jantar. Então, ele usa, por exemplo, injeções de insulina regular ou de ação rápida para a absorção desses carboidratos em que ele vai fazer ingesta, associado, por exemplo, a 2 injeções, nesse caso, de insulinas de ação intermediária como a NPH. Então, logo de manhã, ele faz uma associação da regular junto com a NPH, que tem uma ação que dura cerca de 12 horas. Então, ao deitar, ele já toma mais uma ação, né, uma ação intermediária. E aqui, depende, por exemplo, esse paciente não almoça, enfim, né? Então, há uma misturinha aqui de insulina, a NPH irregular e NPH irregular. No caso desse paciente aqui, pode ser que, então, ele faça a injeção da Lispro, ou Asparte, ou a glulizina, que são ação super rápida, para a absorção dos carboidratos do café da manhã, do almoço e janta, e ele faz uso de uma injeção ao deitar de uma insulina de ação lenta, como a glargina e a detemir. Então, isso então diminui de certa forma, né, e se mimetiza os níveis basais de insulina, como nós vimos, né? Então, este é a tentativa. É bastante difícil, uma vez que os pacientes fazem uso da insulina. É preciso estar, como eu falei, atentos à quantidade de carboidratos e calcularem essas dosagens de acordo com essas ingestas durante o dia, certo? Vou fazer uma pausa para fazer aí gravações mais fáceis depois de fazer o carregamento.